Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a ver, então, as leis de Newton. E nós precisamos começar relembrando, né, uma definição de força. Vale lembrar que a gente está iniciando o estudo da dinâmica, que é uma área da física muito extensa, né? Muito do que vocês já viram em cinemática, com toda aquela parte de movimento, será explicado aqui na parte da dinâmica, então vocês vão ver que faz muito sentido, né? Mas a gente precisa começar definindo, então, o que é a força, porque a partir dela é que a gente vai construir os nossos próximos conceitos. Bom, a primeira coisa que vale a gente observar é que força, ela é uma grandeza vetorial. O que é isso? Uma grandeza vetorial é que ela tem módulo, tem direção e tem sentido. Então, o sentido da força, ele é muito importante, né? E faz toda a diferença na hora de a gente estar interpretando um exercício. E muitas vezes a gente vai representar, né? Aliás, a maioria das vezes a gente vai estar representando através de vetores, né? Depois a gente vai acabar vendo melhor o que é esses vetores, né? Mas para vocês terem uma ideia, eu posso dizer que uma força de 2 newtons, né, está atuando para cá, e a força de 2 newtons para o outro lado seria uma força, por exemplo, negativa, mas nós não temos uma força negativa. Nós temos, na verdade, a diferença vetorial, é o vetor que está atuando para lados diferentes. A partir disso, também é importante a gente salientar que força é resultado da interação entre dois corpos. Então, sempre que uma força está sendo exercida, é porque nós temos interação entre os corpos. Mesmo se eu empurrar uma parede e ela não se movimentar, ali existe uma interação entre a parede e eu, tá? Ou empurrando uma caixa, uma cadeira, mesmo parecendo que o objeto não exerce força, sim, ele exerce, e nós vamos ver mais adiante. O que a ação de força pode produzir? Uma deformação, amassando uma folha, né, esticando uma mola, certo? Então, você pode ter uma deformação. Ela pode produzir uma variação de velocidade, e vocês já devem saber, então, que variação de velocidade é o resultado da aceleração. Então, toda força, né, ela também pode produzir uma aceleração, e ela pode gerar uma situação de equilíbrio. O que é essa situação de equilíbrio? É a gente dizer que as forças resultantes atuando nessa situação tende a ser zero. Beleza? Bom, a partir do entendimento do que é a força, a gente vê a primeira lei de Newton, que é chamada lei da inércia. Bem, o que essa lei da inércia diz? O começo da lei da inércia, ela foi desenvolvida por Galileu, mas ele não tinha, na época, todo o aparato para continuar os experimentos dele. Mas o que ele fez? Ele colocou alguns planos inclinados e colocou objetos para deslizarem sobre os planos inclinados. Então, você tinha lá situações de ter planos inclinados e objetos deslizando sobre esses planos inclinados. O que acontece é que ele percebeu que, quando ele deixava o plano inclinado perfeitamente polido, ou seja, sem ação do atrito, e ele reduzia totalmente a resistência com o ar, tentava, né, colocar ali, não ter vento e tudo mais, ele percebeu que essa bolinha, ela deslizava, e por mais que ele alterasse a inclinação desse plano inclinado, essa bolinha deslizava e tinha tendência de parar sempre no mesmo lugar. Sempre no mesmo lugar. Mesmo que ele alterasse a inclinação desse plano inclinado. Mesmo que a inclinação fosse diferente, com a superfície totalmente polida, ele percebia que essa bolinha ia parar sempre no mesmo lugar. E isso fez ele, então, determinar
que situações como essa são situações em que a força resultante é zero, né? Então, sempre que a força resultante for zero, o corpo ele vai permanecer num estado ou de movimento retilíneo uniforme ou de repouso. Newton aproveitou o que o Galileu tinha aprendido com os experimentos dele e formulou então essa primeira lei, que diz que a força resultante sobre o corpo ela vai ser zero se o corpo permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, que a gente sabe, né, que é o MRU, certo? Essa situação de força resultante zero é chamada também de equilíbrio. Equilíbrio estático, se o corpo permanece em repouso, ou equilíbrio dinâmico, se ele permanece em movimento retilíneo uniforme. Então, só para completar nossa figurinha, esse bloquinho, ele está em equilíbrio, ele está com força resultante atuando sobre ele igual a zero, né? Então, ele está ou em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme, certo? Vale lembrar, né, que não quer dizer que a força resultante sobre ele sendo zero, não haverão força. Sim, haverão, mas é importante a gente lembrar que é o somatório das forças que precisa ser zero, né? Quais são as implicações no dia a dia da gente para essa primeira lei de Newton? Como vocês podem ver aqui na figura, aqui, se a gente está num carro, né, e a gente acelera bruscamente, a impressão que dá é que o nosso corpo vai para trás. Mas não é isso, é a tendência que o nosso corpo tem de permanecer no repouso. A gente só queria ficar lá naquele lugar, né, pela primeira lei de Newton. Então, parece que a gente está indo para trás. Como nessa segunda figura aqui. Essa segunda figura mostra um carro freando. Na verdade, você está em movimento, né? E o teu corpo tem a tendência de permanecer no movimento. Muito parecido acontece se a gente está, né, andando para frente e aí surge uma curva. E a tendência é que a gente permaneça o movimento retilíneo. Parece que o nosso corpo é jogado para trás, mas é só para trás não. Aliás, parece que o nosso corpo é jogado para o lado, mas na verdade é que a gente está tentando permanecer na reta, né? Às vezes a gente vê também aquelas ilustrações que eles puxam pano de mesa e todo o resto da mesa fica bonitinho em cima. Na verdade, é a tendência que os corpos têm de permanecer o repouso. Então, se você puxa rapidamente, né, você tem a tendência de deixar a resultante atuando ali zero, né, e aí vem a primeira lei de Newton e se mostra ali a tendência de todos os objetos permanecerem sobre a mesa. Beleza? Primeira lei de Newton e definição de forças vistos hoje.